professores, nós estamos aqui para mais uma capacitação, a última capacitação, né, do mês de dezembro do ano de 2020. E também estamos encerrando a nossa revista, as narrativas bíblicas. Então, nós iremos, né, nesta aula, estar trabalhando um pouquinho, conversando com as crianças sobre os personagens, né? Esdras e Neemias. Nós iremos falar para eles quem foram Esdras, quem foi Neemias, o que é que eles fizeram, tá? E para esta aula, nós iremos trabalhar com as crianças um louvor que eu vou estar mandando um link para vocês estarem aprendendo os gestos, né? Deste louvor que vai falar sobre o pecado, que vai falar que não existe pecado, pecadinho, pecadão, isso não, né? Então, assim, é uma música bem legal, as crianças vão gostar bastante. Eu vou até colocar aqui para vocês ouvirem só um pedacinho, hein, ó. Olha lá. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Agora. Amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho. Então é muito legal, até a professora aqui se embanana, mas é muito legal, a gente treina, a gente dá risada junto com as crianças, porque que nem eu mesma, né, vocês viram que a coordenação aqui é muito boa, né? Então as crianças se divertem e nós também nos divertimos muito. O porquê de falar de pecado? Por quê? Porque nós não devemos nos deixar contaminar pelas outras pessoas, não é verdade? Então, né, o versículo para esta aula está no livro de Esdras, no capítulo 5, no versículo 11. Nós somos servo do Deus do céu e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos foram destruída. Então, a casa de Deus havia sido destruída e eles estavam voltando para reconstruir. Então, professores, como sugestão de como estar trabalhando com as nossas crianças sobre Esdras, eu fiz algumas figuras e um texto para ser colado atrás de cada figura. Então, vocês vão receber o arquivo, tá? E atrás, então vocês irão fazer assim, ó. Que nem, ó, aqui é o templo. Aqui eu simplesmente deixei só o templo, não tem texto nenhum, tá? Na figura 1, que é o povo que está alegre, lá no textinho vocês vão ver que está assim, ó, figura 1. Então, tem o texto. Então, vocês vão colar o texto e a hora que vocês forem contar a história, vocês vão mostrar e vocês vão conseguir ler o textinho para eles. A figura número 2, olha aqui, ó, são as pessoas, né? São as pessoas mais velhas que estão chorando. A figura número 3, eu dividi ela em duas partes. Então, vocês vão ver, ó, vai estar assim, a figura 3, que vai começar falando do que os povos vizinhos fizeram de tudo para atrapalhar. E aí, eu deixei um espaço no texto e coloquei, né, a parte que vai começar, onde vai mostrar que o povo está trabalhando, ó, ficou assim, ó.
Tudo ficou parado por quase 20 anos, até que 2 profetas, Ageu e Zacarias, animaram o povo com a mensagem de Deus. Assim, Zorobabel e Jesua continuaram a reconstrução do templo. E aí vocês vão ver, né? Aqui está o início do texto de como que vai ficar para vocês contarem para as crianças. Aí depois a figura de número 4 vai falar, né, que anos depois Esdras, o sábio sacerdote, foi para a Babilônia. E a nossa última figura, que vai ser a figura 5, vai falar que enquanto Esdras orava, o povo se ajuntou a ele, tá? Então, esse daqui é o recurso para nós contarmos para as crianças a narrativa de Esdras, tá bom? E agora nós vamos aqui tratar alguns pontos, né, importantes sobre esta narrativa. Depois da queda de Jerusalém, em Judá, os israelitas judeus passaram 70 anos prisioneiros lá na Babilônia. Então o povo, ele se arrepende e eles pedem perdão para Deus. Então, quando eles pedem perdão, os pecados deles são perdoados. Então, eles voltam a servir a Deus. Então, como há um arrependimento e eles se arrependem e eles voltam a adorar a Deus, a servir a Deus, aí o que Deus faz? Aí Deus entra em providência, né? E acontece a queda do Império Babilônio. Aí vai começar a reinar na Babilônia o rei Ciro da Pérsia, que conquistou a Babilônia e declarou que os judeus poderiam voltar e reconstruir o templo. Então, esta passagem que eu estou falando está lá no livro de Esdras, no capítulo 6, no versículo 3. O primeiro grupo de israelitas viram, né? Então, o que aconteceu? Então, houve 2 grupos que vieram. Então, o primeiro grupo que saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém, quando eles chegaram lá, eles encontraram a cidade toda destruída. Os muros caídos, a pobreza da cidade e o templo todo queimado. Eles construíram um altar para agradecer a Deus pela volta deles. Então, se vocês aí, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o primeiro grupo foram, né, vai ser simbolizado lá para as crianças, para eles terem a noção, vai ser esse grupo aqui, ó. Eles voltam todos alegres. Porém, quando eles chegam lá na cidade, que eles se deparam, né, com a cidade toda destruída, eles vão ficar tristes, né? Mas mesmo assim, eles levantam um altar para Deus e ali eles agradecem e oram ao Senhor. Só que o que vai acontecer? Esse primeiro grupo que voltou lá para Jerusalém, eles voltam, como eles encontram a cidade destruída, existia mistura de povos, o que eles fazem? Eles não se separam do povo que está lá, do povo que não era o povo de Deus, o povo que não era separado. Então, eles se dão em casamento. Então, aí começa, eles não fazem aquilo que Deus ordenou, porque se nós voltarmos, né, a nós lembrarmos a lei de Deus fala que não deveriam tomar para si mulheres de outros povos, eles deveriam se casar com pessoas dos povos deles, e eles não fazem isso. Então, eles novamente, aí eles começam a pecar, né? Então, aí entra, né, a figura aqui, ó, que o povo, né, eles mentiram, eles enganaram, eles casaram entre as outras pessoas. Então, aqui só para vocês entenderem, tá? Um pouquinho sobre a narrativa e sobre o que eu coloquei, né, para as crianças de uma maneira mais simples, tá bom? Aí, o que acontece? Nós vamos ver, passado algum tempo, Esdras levou o segundo grupo de israelitas de volta da Babilônia para Jerusalém. Então, aí é o segundo, né, o segundo grupo que vai para Jerusalém, que está lá no livro de Esdras, capítulo 7, no versículo 1.
Esdras tinha dedicado sua vida a estudar e a praticar a lei de Deus e a ensinar o povo de Israel. E aí nós vamos mostrar para as crianças que vai ser a figura 4, tá vendo? Que Esdras, ele estudou, ele se preparou, e quando ele vai com o segundo grupo lá para Jerusalém, ele já vai para ensinar o povo, né? E quando ele chega lá, que ele se depara com que as pessoas desobedeceram a Deus, o que ele faz? Ele se prostra, né? Ele começa a orar a Deus, ele pede perdão para Deus. O povo que era da linhagem santa havia se misturado de novo. Isso daí está lá no livro de Esdras, capítulo 7, no versículo 2. Então, Esdras, ele rasgou a sua roupa e ele chorou em frente ao templo. Enquanto Esdras orava e fazia, né, e ele se confessava os seus pecados, outros se juntaram a ele e refizeram a promessa de serem fiéis a Deus. Então, professores, a maneira que eu estou explicando para vocês aqui está diferente do que está escrito para as crianças, tá? Então, assim, o que eu estou falando aqui para vocês é um estudo voltado para vocês, professores. E quando vocês receberem o material, né, que vai estar sendo enviado. Agora, professores, nós iremos conversar um pouquinho sobre Neemias e a reconstrução do templo. Este louvor para que eles possam assistir, para que eles possam ver. E depois, eu vou dar a sugestão novamente, ó, de vocês fazerem, né, um livrinho para as crianças. O livrinho, ele vai dar uma folha de sulfite, tá? Então, assim, é bem facinho, né? A gente consegue imprimir um para cada criança e entregar como lembrancinha no final da aula. E aqui vai contar sobre a história de Neemias, tá? O livrinho conta, assim, é bem facinho a história aqui de Neemias, né? Para as crianças entenderem. Então, acho que fica até legal, como conclusão, né, da aula de Esdras e Neemias, nós estarmos lendo para as crianças a historinha de Neemias e entregar para eles. Quando do rei de Pérsia. Então, Neemias, ele era um judeu e copeiro do rei de Pérsia. Quando ele fica sabendo que as muralhas da cidade de Jerusalém estavam em ruínas, ele fica triste. E o rei percebe e pergunta qual é a razão daquela tristeza. Neemias, então, fala para o rei sobre as dificuldades que está acontecendo lá em Jerusalém com as muralhas caídas e os portões queimados. Neemias, ele pede permissão para reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém. E o rei lhe dá a permissão e ele ainda coloca Neemias como governador de Judá. Muitas das vezes o trabalho da construção foi interrompida pelos inimigos. Então, assim, não foi algo que Neemias conseguiu, né, facilmente. Não. Se nós formos ler, né, lá sobre o que aconteceu, né, sobre Neemias, nós vamos ver que o trabalho foi interrompido várias vezes. E com a liderança de Neemias, conseguiram construir as muralhas de Jerusalém em 50 dias. Então, né, eu deixei como sugestão o livrinho para vocês estarem lendo com as crianças para concluir a aula de Esdras e Neemias e entregar para eles também, né? Entregar para eles, entregarem como lembrancinha, para vocês entregarem como lembrancinha o livro. E aí tem, eu vou estar colocando para vocês aqui a imagem de uma muralha que vocês podem fazer para ser construída junto com as crianças, né? Esta muralha, ela tem alguns pedacinhos de tijolos em branco. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, vai aparecer aqui. Eu vou deixar aqui para vocês um exemplo de como foi construída esta muralha. E vocês podem fazer igual.
Então, nós estamos vendo aí na figura que tem alguns tijolos em brancos e tem alguns tijolinhos que tem algumas palavras, né? Então, que nós vemos que tem alguns tijolinhos em branco e em alguns tijolos estão escritos algumas coisas que para nós, né, para o nosso alicerce, nós como cristãos, nós devemos ler a Bíblia, não brigar, falar de Jesus para as pessoas, participar da escola bíblica, respeitar os amigos, obedecer os pais, louvar a Deus e falar sempre a verdade e amar a Deus. Então, nós podemos construir este muro com as crianças. Então, esta é a minha sugestão sobre a aula de Neemias e de Esdras.